Concedo a palavra ao senhor Eduardo Cazuga. O Eduardo Cazuga é presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais. Por 10 minutos, sua intervenção. Muito bom dia, senhoras e senhores, senadores e senadoras. Cumprimento a todos na pessoa do senhor senador Paulo Rocha e cumprimento a todas na pessoa da senadora Zenaide Maia. É um prazer, é uma honra estar aqui representando a Defensoria Pública da União e a Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos Federais. Na linha do que já foi exposto pela doutora Jane Berwanger e pelo doutor Tiago Beck-Kidrick, que representam aqui o BDP e a OAB, a Defensoria Pública da União e a ANADEF se apresentam muito preocupadas com esse PL, pois, primeiramente, não se deve olvidar que essas demandas previdenciárias elas se desenvolvem no âmbito dos juizados especiais, e mais especificamente no caso dos juizados especiais federais. Em se tratando de juizados especiais, também não devemos nos esquecer que eles se inserem, os juizados especiais federais, numa lógica do microsistema normativo que é regido por dois princípios que ficam vulnerados diante desse PL 3914 de 2020. O primeiro princípio seria a gratuidade de justiça. Nos juizados especiais federais, a norma da gratuidade de justiça deixa de ser regra, deixa de compor a essência e o eixo desse microsistema normativo a partir do momento em que, no âmbito das perícias médicas relacionadas a benefícios previdenciários e assistenciais, será necessário realizar um adiantamento desse valor. E em relação às pessoas vulneráveis, muito preocupa a ANADEF e a DPU o fato de se criar novos requisitos que são objetivamente muito parecidos com aqueles que o auxílio emergencial, a política financeira do auxílio emergencial trouxe, a revelar que o nivelamento que se está trazendo é muito por baixo, mas que ainda assim vai exigir daquele que for litigar perante o Poder Judiciário do jurisdicionado ou da jurisdicionada a realização de provas da sua condição de miserabilidade, que não são simples de serem produzidas não raro. Então, como que vai ser na prática o acesso à justiça de uma forma plena para essas pessoas que são vulneráveis? E a gente não deve esquecer também que, em se tratando de previdências, estamos a tratar também de seguridade social. E quem demanda da seguridade social é quem está em situação de insegurança. Então, essa pessoa já bate na porta do Poder Judiciário numa situação de vulnerabilidade extrema, muito provavelmente sem ter dinheiro para custear absolutamente nada. E, de repente, é cobrada em relação a requisitos de uma petição inicial que são inseridos para além daqueles que o Código de Processo Civil, de forma muito amadora, estabeleceu, e uma nova espécie de gratuidade de justiça, uma segunda classe de gratuidade de justiça, como trouxe o doutor Tiago e a doutora Jane. Isso é muito preocupante, pois fazer essa prova não vai trazer celeridade. Será necessário esgotar uma espécie de fase preliminar no procedimento sumário para que se demonstre que não, passamos essa fase. O sujeito comprovou a sua miserabilidade, ou não, ele não comprovou a sua miserabilidade. Então, por conta disso, ou vamos indeferir a petição inicial e seguir o processo sem julgamento do feito, ou então vamos exigir o adiantamento dessa pessoa, que na prática, porque não provou, não terá o acesso à justiça. E nesse ponto, em se tratando de acesso à justiça, a gente está a tratar de um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 74 de nossa Constituição. Esse direito, ele vem e ele foi muito bem explorado pelo Constituinte brasileiro e hoje ele é uma realidade nacional que representa um grau civilizatório de avanço de nossa sociedade que a gente não deve retroceder. Inclusive, o retrocesso se encontra vedado pelo princípio da vedação do retrocesso em matéria de direitos fundamentais. E, nesse caso, por mais que direitos tenham um custo, essa forma de limitar e criar obstáculos, obstaculizar o acesso à justiça, fere o núcleo duro desse direito. Fere o núcleo duro desse direito, porque as pessoas, como se apresentam vulneráveis no processo, isso expressa, na realidade, uma vulnerabilidade que elas têm no âmbito do direito material. Então, diante disso, na relação processual, esses obstáculos, a justiça, na verdade, tem que abrir as portas e acolher essa pessoa, e não criar obstáculos para barrar o ingresso dessa pessoa para que o mérito de sua demanda seja analisado. Então, diante disso, até mesmo no ponto de vista da Defensoria Pública da União, nosso objeto lá é pré-selecionado em termos de são assistidos e assistidas em situação de miserabilidade naturalmente, mas ainda assim teremos problemas
para fazer a prova dessa miserabilidade. Então, pode ter situações muito esdrúxulas, no sentido de que a pessoa terá assegurado o direito à assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União, entretanto, não conseguirá demonstrar perante o Poder Judiciário que tem a gratuidade de justiça, diante de requisitos tão limitativos, tão limitadores. E isso é muito grave, nesse ponto representa, sim, um retrocesso contra um núcleo insuprimível do direito de acesso à justiça. Reitero aqui também as críticas que o doutor Tiago e a doutora Jane realizaram em relação a esse mini código de processo previdenciário também, pois isso é muito grave. Em relação ao artigo 129, parágrafo 1º, que faculta ao juiz devolver esse processo, essa causa, para uma nova perícia perante o INSS, creio que isso é uma porta aberta, uma vulneração ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois na forma de gerenciar seus processos, abre-se uma oportunidade de se criar uma via para que esse processo não seja nesse momento decidido, que se devolva à administração pública para que se reanalise isso, e sem considerar também que a fila de perícias no INSS também está muito lenta, anda muito devagar. Então, por mais que se tenha a expectativa de se criar celeridade nesse processo, o ponto da gratuidade de justiça, o ponto do adiantamento dos valores das perícias, os requisitos que foram inseridos no âmbito do processo previdenciário, que se pretende inserir do processo previdenciário, essa possibilidade de retorno do processo à administração pública, isso não vai criar celeridade. Pelo contrário, isso vai ou atravancar mais os processos, ou então conduzir vários processos ao indeferimento da petição inicial ou extinção do processo sem resolução do feito. De fato, o processo formalmente se encerrará. Entretanto, não é esse o processo devido pelo Estado brasileiro ao cidadão jurisdicionado ou jurisdicionada. O processo que é devido é aquele processo em que a pessoa tem a possibilidade, sem que passar por uma via crucis, de ter o mérito do seu processo analisado. E nesse ponto, o PL, mais uma vez reitero, representa sim um retrocesso. De outro lado, não ignoramos que existe um problema que precisa ser solucionado, que é a questão do custeio dessas perícias, desses honorários periciais. Entretanto, certamente não é à custa do acesso à justiça que se deve fazer tal solução, pois isso não é uma solução, isso é simplesmente limitar o acesso para que assim o sistema se torne economicamente viável. Isso não é o sentido do acesso à justiça, da universalidade dos direitos fundamentais. Então, diante disso, em que pese haja esse problema, ele é real e se entende, se é sensível a ele, deve-se buscar uma outra solução, que não restringir o acesso à justiça das pessoas em situação já de vulnerabilidade, nem criando outros requisitos para que se apresente uma segunda classe de gratuidade de justiça condicionada a requisitos que são, sim, de prova complicada. Então, por conta disso, posiciona-se contra a aprovação desse PL. Eu encerrei minha fala, eu agradeço, muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra ao senhor Eduardo Kazuga. Antes de dar encaminhamento final, preciso reiterar também um ponto que o doutor Tiago comentou aqui sobre a questão da norma que veda a realização de mais uma perícia. É o parágrafo 9º, que consta lá na alteração que pretende ser feita no artigo 1º da Lei 13.786, salvo engano. Atualmente, é possível que a turma recursal, diante de uma provocação a essa instância, determine a realização de outra perícia, caso se entenda que aquela anteriormente realizada foi insuficiente. A pretensão do PL nesse ponto é colocar que somente haverá uma perícia. E isso também é um ponto de preocupação, pois, mais uma vez, na linha do que o doutor Tiago comentou também, limita o Poder Judiciário diante de uma situação fática que pode ser irracional, um documento, um laudo pericial completamente inservível. Então, pede-se a sensibilidade de Vossas Excelências também com a análise desse ponto. E agora, indo para os encaminhamentos finais, de fato, se reconhece se tem sensibilidade com o problema. É, de fato, um absurdo que peritos e peritas não recebam seus honorários, seus devidos honorários, e nós temos essa preocupação. É um absurdo que os juizados especiais federais possam ficar paralisados diante dessa mesma circunstância. Agora, a solução não pode ser transferir o ônus econômico disso para aquelas pessoas que precisam ser acolhidas pelo Poder Judiciário.
Então, diante disso, mais uma vez, se reitera a fala inicialmente realizada de que podem existir outras soluções e, diante disso, essa não pode ser a solução que a gente tem que se encaminhar. Numa democracia, a política é a arte do consenso e não do conflito. Então, a DPU e a ANADEF também se encontram à disposição para sentar e discutir, trazer o ponto de vista, a representatividade da pessoa em situação de vulnerabilidade para essa mesa e, de forma racional, tentar encontrar em conjunto uma solução que seja viável. Muito obrigado a todos e todas pela oitiva. Muito obrigado pelo convite, senhor senador Paulo Paim. Ouvi com preocupação a sua fala no sentido de que não vai mais se candidatar. Espero que não seja realmente isso que eu tenho ouvido. E, no mais, a ANADEF e a DPU estão à disposição para todos os projetos de lei que vão ser discutidos por essa casa, com a visão que, enquanto defensores e defensoras públicas federais, podemos trazer para o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo.